Bom dia! Mais uma quarta com a Marta. E nessa série, no final virou uma série. Eu tinha que falar sobre diabetes gestacional e nutrição. Por que eu tinha que falar? Porque vocês pedem. E aí, ao fazer o roteiro da live, ficou uma coisa gigantesca. Por quê? Primeiro que falar de diabetes gestacional e não começar a linha de raciocínio com a prevenção, com o diagnóstico propriamente dito, com o monitoramento e com as metas glicêmicas, vai ficar muito difícil depois vocês acompanharem o que fazer ou não fazer em cada trimestre. E o tratamento nutricional, ele se divide assim, normalmente. Então, a gente tem um tratamento nutricional específico para favorecer a fertilidade, para fazer essa programação metabólica do casal para gerar filhos mais saudáveis. Então, hoje a gente tem essa oportunidade. Depois disso, a mamãe engravidando, a gente tem as preocupações nutricionais no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. E depois que o bebê nasce, a parte da lactação, que também vai ser bastante importante ter esse acompanhamento nutricional. Por isso que eu tive que dividir em diversas lives, para não ficar tão cansativo e vocês irem acompanhando essa linha de raciocínio. Então, hoje, a gente vai falar sobre esse aspecto preventivo, a gente vai falar sobre diagnóstico, lembrando que diagnóstico é médico, mas que a gente precisa entender um pouco, mas quem faz o diagnóstico é o médico. E aí depois a gente vai falar também sobre as metas glicêmicas, o monitoramento e tudo mais, que vai ser a base para quando a gente entrar na nutrição na próxima, tá? A gente vai ter essa aula, na próxima quarta a gente vai falar de um assunto delicioso que é o chocolate, e aí depois eu vou destrinchar cada trimestre da gestação, tá bom? Combinado? E aí vocês vão colocando suas dúvidas aqui, porque agora como quarta com a Marta é gravado, eu quero que vocês coloquem nos comentários as dúvidas, as discussões que a gente fazia ao vivo, a gente agora vai fazer no perfil, tá? Então não deixe de comentar. Ó, antes de começar, o potinho dos desejos, que não pode faltar, um presente de uma querida paciente que virou amiga, saiu amarelo. Ai, essa aqui eu tirei em outra, eu preciso dar uma sacudida. Tranquilidade. Que delícia, mas tem tudo a ver com esse tema, né? A mamãe tem que ter muita tranquilidade. A gente vai discutir ao longo dessas aulas que a gente vai falar sobre gestação. Bom, vamos lá? Então, já falei, nessa aqui não vai ter muita coisa sobre nutrição. Aliás, a gente não vai falar sobre nutrição, mas a gente precisa desse conhecimento de base, tá? Por quê? Gente, o diabetes gestacional, infelizmente, é um dos principais. Quais são os três principais tipos de diabetes, né? Com maior número de diagnóstico? DM2, DMG e DM1, que é o diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional e diabetes mellitus tipo 1, tá? No diabetes mellitus gestacional, existe um risco aumentado de anomalias congênitas, a questão dos abortos espontâneos, pré-eclâmpsia, parto prematuro, bebês grandes para a idade gestacional e um maior risco de mortalidade perinatal. Lembrando que o diagnóstico é médico, mas outros profissionais de saúde, assim como o nutricionista, ele também tem que saber rastrear. E a mamãe também tem que estar esperta, porque hoje a gente fala o seguinte: o paciente, ele é um grande gestor do tratamento dele. Por quê? Porque existem profissionais que se atualizam muito bem e existem profissionais que não se atualizam. Eu brinco que fica lá na época jurássica, né? É fato. Então, eu também sou consumidora de profissionais da saúde. Eu tenho os profissionais que me acompanham. E a gente vê claramente que tem aqueles que estão sempre atrás de conhecimento, que levam a ciência muito a sério e que não estão. E assim, estão vendo você como ser humano. Então é aquela história.
A gente precisa primeiro entender, ter empatia por esse ser humano e saber qual é o melhor tratamento para ele. E o paciente, ele está se informando muito, né? Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, mas vamos falar do lado bom. E aí, às vezes, aquela mamãe, ela está sentindo que ela tem uma certa predisposição, que ela precisa de um cuidado a mais, e de repente a equipe dela ainda não está enxergando. Então, quanto antes a gente enxergar isso, melhor é. E o pior, muitas vezes esse diagnóstico é tardio, e aí causando uma série de consequências, né? Então, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, eles já têm lá o passo a passo, as recomendações do que deve ser feito com essa mamãe, né? Então, assim, na primeira consulta de pré-natal de gestante, mesmo que não se tenha um conhecimento prévio de diabetes, é recomendado tanto solicitar uma glicemia plasmática de jejum, como a hemoglobina glicada, se for possível. Para quê? Para a gente já fazer um rastreamento precoce. E muitas vezes, nós nutricionistas, olhando para esse resultado, a gente já percebe o quê? Puxa, a dietoterapia dessa gestante vai ter que ser diferente. Porque às vezes ela tem uma predisposição de subida mesmo, de descontrole dessa homeostase da glicose. E a gente consegue ver nesses exames prévios qual que é o caminho metabólico do corpo dela. Por quê? Na gestação, a gente tem uma sobrecarga fisiológica, óbvio. E se eu tenho essa predisposição, o risco de eu desenvolver alguma coisa ele é alto. Como no diabetes gestacional, a maior parte responde bem à dietoterapia, puxa, é uma oportunidade de ouro. Por isso que a gente fala da programação, né? A gente precisa se programar para engravidar, esse é o ideal. Que mais? Então, assim, aí a gente tem alguns pontos de corte, né? Isso tudo tá na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, na última diretriz, tá? Na de 2022. A glicemia de jejum na gestante é considerado DMG já é diagnóstico de DMG quando essa glicemia de jejum ela está de 92 a 125 em qualquer momento da gestação, tá? Quando chega lá na 24ª, 28ª, temos o temido teste, que é o teste o quê? De tolerância à glicose, que a gente chama, né? Então, ele é um teste onde existe uma sobrecarga de glicose e vai medindo a glicemia dessa gestante ao longo do tempo. E aí você tem ranges que essa glicemia da gestante precisa estar. Então, por exemplo, em jejum, como eu falei, de 92 a 125, primeira hora tem 92 a 125 é diagnóstico, tá? Se após uma hora dela ter consumido essas 75 gramas de glicose, a glicemia dela for maior ou igual que 180, 2 horas depois, maior ou igual a 153 e menor que 200. Então, a gente precisa rastrear isso também, tá? Só que não dá para esperar só esse momento. É o que acontecia muito antigamente, né? Por exemplo, quando eu fiquei grávida, eu fiz esse de tolerância. Eu tenho um filho de 22 e uma de 18, então faz muito tempo. Mas eu percebia que não se dava muita bola para as outras avaliações, sabe? E hoje a gente fica muito atento, de novo, principalmente no tratamento nutricional, porque aí você tem a oportunidade de silenciar dessa gestante, não desenvolver. A gente tem vários casos na clínica desse, que a gente... Por quê? Porque a paciente já é nossa, aí ela engravida, ela faz o acompanhamento da gestação com a gente, e aí a gente vai já direcionando o tratamento nutricional para que ela não desenvolva diabetes gestacional. Muitas vezes é possível, tá? Bom, que mais? Lembrando algumas coisas importantes, né? Então, isso eu acho que é uma coisa super importante. Não esperar essa 24ª e 28ª, esse tão aguardado exame de tolerância, que eu digo que
ele também está sendo discutido porque é uma carga muito grande de glicose em um momento só para uma grávida, sendo que exames mais simples a gente já consegue detectar muita coisa, né? E hoje com monitoramento contínuo, então, nossa senhora, quando a gente tem uma gestante que a gente está com a pulguinha atrás da orelha, a gente coloca o monitoramento contínuo e, nossa, ali a gente já consegue traçar toda a dietoterapia e manter essa paciente longe da zona de risco. Então, assim, tá mudando. Até esta semana atendi uma paciente que ela fez o teste que a médica pediu, porque é recomendado, ainda é recomendado, e ela falou: Meu Deus, a bebê ficou agitadíssimo o dia inteiro. Mas é, né, gente? Quem come 75 gramas de glicose pura de uma única vez? Então, tudo hoje em dia, a ciência, ela muda quando existem os questionamentos, né? E os questionamentos, eles começam na clínica, porque eu não sou uma cientista. Pelo contrário, eu consulto a ciência para fazer o meu trabalho dentro da clínica. Mas a gente questiona muita coisa e aí depois vai se estudar e muitas vezes mudam demora, né? Porque precisa de nível de evidência, mas a gente tem que ser seres pensantes, né? Então isso é muito, muito importante. Lembrando que as metas glicêmicas são muito rígidas na gestação, tá? E que a variabilidade da sensibilidade à insulina, ela muda ao longo da gestação. Então, isso vale para DM2 que engravidou, DM1 que engravidou e aquela gestante que desenvolveu diabetes gestacional, tá? Então, é um tratamento muito próximo dessa gestante para que nem ela nem o bebê corram risco. Por isso que a gente precisa de automonitorização frequente dessa glicemia. É importantíssimo isso. E essa paciente, se ela já tem diabetes, tipo 1, tipo 2, estipulada, ela precisa planejar muito bem essa gestação e antes, 3 a 6 meses antes de engravidar, ela tem que estar com uma glicada muito, muito boa, tá? Não pode estar acima de 7, de jeito nenhum. O ideal é que se mantenha em 6. Então, é um desafio? É. Mas é a realização de um sonho. Na maioria das vezes, essa mulher deseja ter um filho. Então, ela vai ter que se planejar, tá? Só que o que é triste, gente? Qual é a realidade? 40 a 60% das gestações não são planejadas. Pois é. A maioria das pacientes não recebe informação sobre pré-concepção e contracepção. Eu falo à mulher, os cuidados com a saúde da mulher, esses cuidados são negligenciados desde o momento que ela nasce. Isso precisa mudar. Eu vejo as mulheres na minha fase sofrendo por conta da menopausa sem necessidade nenhuma, mas porque são abandonadas. Entende? Então, essa história precisa mudar, gente. A mulher é um ser muito complexo. Ela precisa de informação e ela precisa executar. Ela precisa agir a favor da saúde dela, tá? Muitas pacientes recebem mensagens negativas sobre a gestação e acabam não planejando a gravidez e engravidando muito, muito tarde. Então, uma caca, né? Uma caca. Então, a gente acabou de falar que a automonitorização frequente da glicemia dessa gestante vai ser uma grande aliada no controle, tá? E vai ser uma grande aliada também para a definição do tratamento nutricional. Por quê? Ao monitorar essa gestante que tem diabetes, seja ela qualquer tipo de diabetes que seja, eu vou entender esses que eu chamo ponto de corte. Então, por exemplo, se ela está só em dietoterapia, eu vou entender qual é o nível de restrição de carboidrato que eu preciso fazer para essa gestante, sem trazer carências nutricionais. Então é fantástico, eu amo, hoje em dia eu amo atender
gestante com diabetes, por conta desses desafios e dessas descobertas, por conta de hoje a gente ter a oportunidade de fazer um tratamento totalmente individualizado, tendo sucesso. Eu fico tão empolgada que a minha língua não acompanha o meu pensamento, porque é isso. Hoje eu gosto por conta disso, porque não é um bloquinho, ó, você tem que fazer XYZ, não é um copia e cola. A gente individualiza totalmente, trazendo menos estresse para essa gestação, fazendo com que essa mãe tenha mais bem-estar e fique mais contente e feliz, e não lotada de restrições, triste, estressada, sempre achando que o bebê está sofrendo, né? Não é, isso mudou graças a essa possibilidade da gente fazer essa monitorização. Tá acontecendo, né? Aconteceu agora, nesse momento que eu tô gravando, tá acontecendo o ATTD, que é o maior congresso mundial de tecnologia e diabetes. E lá, o que eles mais falam é como o monitoramento contínuo mudou o mundo do diabetes para melhor. E cada ano que tem o ATTD, a gente vê a quantidade de empresas investindo nesse monitoramento contínuo. Porque, por exemplo, na clínica, a gente usa até para pessoas que não têm diabetes. Eu, na fase de transição para menopausa, já coloquei o Libre várias vezes para individualizar a minha dietoterapia. Para quê? Porque a gente tem um risco aumentado, porque essa sobrecarga fisiológica que acontece na gravidez acontece na transição para menopausa. E o nosso risco para diabetes, ele aumenta, porque existe uma bagunça hormonal, né? E a insulina é um hormônio, enfim. Aí já é uma outra linha de raciocínio. Mas veja, a gente usa até para pacientes que não têm diabetes. Imagina para quem tem diabetes. Para mim é um dos itens mais importantes para o paciente ter controle. Os pacientes na clínica muitas vezes vêm com preconceito, até porque eu entendo que ainda infelizmente é caro, mas isso vai mudar, porque a concorrência vai aumentar, então a gente vai ter mais acesso. Mas eu falo, olha, é um investimento que vale para a sua saúde, principalmente para quem tem diabetes, né? Eu estava até planejando esses dias, eu falei, nossa, eu preciso colocar outro, mas eu vou esperar evoluir, vir o Libre com mais acurácia, que parece que vai ser lançado agora no primeiro semestre, né? A promessa da Abbott, mas a gente também, eu acredito que vai ter lançamentos de outras empresas. A própria Medtronic vai trazer, não sei como vai ser o custo, né? Mas a própria Medtronic vai trazer um sensor assim como o Libre. Então, é a época dos sensores, não só da glicemia, né? Monitoramento de sono. Hoje eu uso muito isso com os meus pacientes, monitorar a qualidade e quantidade de sono. Enfim, a gente tem o monitoramento da atividade física. Então, hoje, para a gente cuidar da nossa saúde, a gente tem essa inteligência artificial à nossa disposição, né? E aí, gente, é isso. Quanto mais eu monitorar, melhor. E aí eu tenho que ter na minha cabeça, né, no meu material de consultório, quais são as metas glicêmicas dessa gestante com diabetes para eu conseguir trabalhar na dietoterapia dela. Porque a nutrição, ela vai acompanhar isso, né? Qual é o maior objetivo? Manter essa gestante sob controle, lembrando que essas metas são mais rígidas na gravidez. Então, o desafio, ele é grande, mas ele é possível, porque, ó, assim de pacientes a gente tem na clínica com muito sucesso e muito tranquilas, porque agora a gente não precisa colocar aquela restrição total, achando que só aquela super restrição de alimentos e tudo mais é que vai manter essa glicemia sob controle, tá? O que acontece? A gente pode usar o monitoramento contínuo na gestante, no DMG? Podemos. Claro que no DM1 ela vai usar, tem que usar. A paciente com diabetes tipo 1, ela precisa usar o monitoramento contínuo, tá? Para garantir uma gestação mais saudável. No diabetes gestacional, para ajustar a dietoterapia eu gosto muito, mas não é condição sine qua non, tá? Porque é o que eu falei, é um investimento. Mas a glicemia capilar diária, as básicas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, elas precisam ocorrer. Então, essa gestante, ela precisa ter um mapa glicêmico.
tá? Ah, Marta, mas tem gestante DM1 que não vai ter o sensor. Eu vou fazer de tudo para ela ter, tá? Eu vou fazer, porque ó, a gente faz rifa, faz vaquinha, faz o que for necessário, mas essa gestante precisa de um controle contínuo. E muitas vezes ela não vai atrás desse esforço porque ela não entende o plus no tratamento dela, tá? Mas é fundamental, tá bom? Esse investimento. Mas, claro, se ela não tiver, ela vai ser, essas pontas de dedo, com certeza, vão ser em maior quantidade, tá bom? E aí isso é uma recomendação médica, lembra? O médico vai definir. Se você, nutricionista, precisar de uma outra ponta de dedo a mais, ou você, paciente, quiser fazer, não tem problema. Mas você tem que minimamente cumprir com a recomendação médica, tá bom? E aí, você vai ter, assim, como DMG, né? Você vai ter como meta valores de glicemia antes da refeição, olha como é rígido, de 65 a 95, e 1 hora pós-prandial, que é 1 hora após a refeição, tem que estar abaixo de 140. E 2 horas pós-refeição tem que estar abaixo de 120, tá? Pois é. Só que aí a gente tem que pensar naquelas gestantes que têm risco aumentado de hipoglicemias, que a gente também é um medo que a gente tem, principalmente na insulino dependente, né? Então aí esses valores podem mudar, tá lá na recomendação, tá lá na diretriz da SBD. Mas são detalhes médicos que você precisa saber se você estiver acompanhando, porque às vezes você está acompanhando o mapa glicêmico, vendo a refeição, esse almoço aqui tá maravilhoso, porque essa gestante tá muito bem no pós-prandial e a meta não é aquela, então você precisa estudar as metas glicêmicas. Por isso que dentro do NDPC a gente tem um módulo falando disso. O que é o NDPC? É o curso de nutrição e diabetes na prática de consultório para nutricionistas. Então lá a gente tem todo esse material desenvolvido, porque aí você vai consultando as tabelas e entendendo se essa gestante tal não está dentro do alvo, dentro da meta glicêmica para aquele estado dela, tá? Mesmo eu usando o controle, então, se eu uso Libre, se eu uso algum sensor, eu preciso fazer pontas de dedo, tá? Então é recomendado. Então, assim, concluindo, que o CGM, durante a gestação, eles complementam, mas não vão substituir o monitoramento da glicemia capilar. Fato é que para a prescrição da dietoterapia, o CGM é fantástico, porque eu vejo todos os pontos cegos que eu não vejo na capilar, tá bom? Mas ele não substitui a capilar, até porque, lembra, já falei muito sobre isso aqui. A glicemia capilar ela é mais precisa. A glicose ela chega primeiro no sangue e depois do líquido intersticial, que é onde está esse sensor. Então, cuidado, tá, gente? Não vamos sair por aí falando besteira. Mas a grande boa notícia, e por isso que a gente vai falar muito disso nessas séries, né, sobre diabetes gestacional, é que a maioria do diabetes gestacional, já falei isso aqui, pode ser controlada com alimentação e bons hábitos de vida, tá? Então, na nossa clínica digital de nutrição, nenhuma DMG precisou entrar com insulina. Eu tenho orgulho de falar. Não que eu pense assim, que se para você é indicada insulina, você não deva tomar, tem que tomar. Tudo, eu falo, gente, tratamento médico que envolve a medicação, quando bem indicado, vai contribuir para a melhora da nossa saúde. O problema é a automedicação ou essa medicação feita sem conhecimento do profissional, tá? Bom, como eu falei no início da live, aqui era para a gente discutir muito essa questão do monitoramento e para vocês entenderem a base da linha de raciocínio, da prevenção, do diagnóstico, da monitorização, para a gente entrar na questão nutricional. E aí eu já falei que a questão nutricional a gente divide por trimestre. Então, na próxima live sobre DMG, a gente vai começar a falar da dietoterapia
no primeiro trimestre de gestação. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa base da linha de raciocínio e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Lembrando que na próxima quarta-feira a gente vai entrar no mundo maravilhoso do cacau, para vocês aprenderem a escolher chocolate para Páscoa. Mas na outra semana a gente vai começar com essa série da dietoterapia nos principais trimestres da gestação. Principais não, né? Todos são importantes, mas o tratamento nutricional a gente divide entre primeiro, segundo e terceiro trimestre. Aí a gente vai fazer uma live de cada trimestre para que vocês aprendam mais sobre esse assunto. Como agora fica gravada, ela é gravada, não tem os comentários ao vivo, coloque seus comentários aqui, tá? Porque aí a gente faz uma discussão rica e aí todo mundo da comunidade aprende com a sua dúvida ou com o seu comentário ou com a sua linha de raciocínio. Um beijo e até a próxima quarta.